Uma democracia relativa, é claro. Você fez uma... E aí você veja, 1.290 lá denunciados nesse negócio do 8 de janeiro, que ele já falou aqui, que são todos bolsonaristas e são bolsonaristas culpados, ele já adiantou o voto. Enquanto isso, né, para crimes menos graves, que é crimes democráticos, né? Crimes democráticos. Tem os crimes antidemocráticos, que você quebrar uma cadeira em Brasília é um crime antidemocrático, Nossa Senhora. Agora, traficar, essas coisas são crimes democráticos. Veja, né? O juiz Marcelo Andrade de Campos Silva, da 4ª Vara da Fazenda Pública de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, determinou o pagamento de R$1,3 milhão de aposentadoria ao major da Polícia Militar, Sérgio Roberto de Carvalho, conhecido na Europa como o Pablo Escobar brasileiro, por sua atuação no narcotráfico internacional. O juiz confirmou o pagamento, porém, indicou também a necessidade do bloqueio dos bens e valores, segundo determinação da 14ª Vara Federal de Curitiba. O valor é referente aos pagamentos da aposentadoria do ex-major entre os anos de 2011 e 2015, período em que ele foi dado como morto depois de ter forjado um atestado de óbito na Espanha. Carvalho já foi condenado 2 vezes a 15 anos de prisão por tráfico de drogas, além de também colecionar condenações internacionais. E aí, negão? E aí? Crime democrático, tráfico de droga internacional. Que problema tem isso aí? E aí que Dominique Toretto está certo novamente. Isso aqui é o Brasil, mano. O Brasil, a gente vê essas maluquices, né? A gente vê Suzane Richthofen. É do Carvalho um negócio desse, né? A gente vê André do Rap, a gente vê helicóptero sendo devolvido, que estava sendo usado pela polícia, porque se pelo menos só tivesse no estacionamento, tava bom. Agora, quando você vê tirar o logo da polícia e ter que devolver, essas são as bizarrices que a gente vê aqui. Enquanto isso, o senador Magno Malta ontem estava trazendo a senhorinha lá, que também ficou presa, a senhorinha que a arma dela era usar uma bíblia, né? Para ficar gritando lá. Se a gente entrar agora numa faculdade federal, a gente vai ver tudo pichado, tudo sujo, tudo esculhambado, e se você tentar entrar para pelo menos mostrar a hipocrisia daquela galera que está deteriorando o patrimônio público, você toma umas porradas que nem o menino do MBL, acabou tomando uns supapos lá. E por pouco não foi pra vala, viu? Por pouco não morreu. Entendeu? Porque tem um outro lá, tentaram dar uma facada no outro, se ele não tem um golpe de vista bom, tinha ido também. Acha que vai dar alguma coisa para eles? Também não vai dar nada. Agora é o governo do amor. Agora no Brasil, a gente tem uma coisa que eu repudio, nossa, de uma maneira, eu tenho nojo disso, que é o seguinte: o fulano comete um crime, ao invés desse fulano, entendeu, ser julgado não só pela nossa justiça, mas já escrachado pelo grande público, entendeu? Todo mundo faz o seguinte: pega o celular e vamos ver em quem que o fulano votou. É uma das coisas mais absurdas que está acontecendo. Mas quando isso acontece entre o povão, Pavinato, tá tranquilo. Porque o povão tem a sua salvaguarda ali do o consórcio não perdoa. Mas quando acontece entre a grande mídia, quando acontece entre alguns magistrados, de você ver que tá rolando isso. Ah, mas o fulano votou no tal. Ah, mas o fulano cometeu um crime. E quando o fulano comete um crime, não interessa se ele é homem, se ele é mulher, se ele é branco, se ele é negro, se ele é hétero, se ele é gay, não interessa. Ele é só um fulano que cometeu um crime. É um criminoso. Criminoso não tem distinção. Criminoso não tem rosto, é reduzido da categoria de ser humano. Exatamente. Então a gente não pode ter esse negócio de ficar olhando. Ah, mas deixa eu ver em quem que... Ah, dependendo de como ele votar. Ah, mas também, gente... mas ele era aquilo. Ah, mas ele votou no fulano? Não, então ele não presta. Não interessa o que ele era isso, que era aquilo. Ele votou no fulano, ele não presta. Sabe o que isso revive? A velha legítima defesa da honra, que a esquerda tanto tinha pavor, porque antes as mulheres eram mortas por maridos, né? Quando o marido descobria... acontecia a frase do Barroso, né? O marido ia viajar, voltava antes para fazer uma surpresa, sem saber ele que quem surpresa faz, surpreso fica, né? Entra no quarto, né, com um buquê de margaridas, encontra a mulher com o Walter na cama,
Aí ela olha e fala, não é isso que você está pensando. Aí ele pega o trabuco, né? Ou pega uma faca ou qualquer coisa e mata a mulher para defender a sua honra de varão sem chifres. Aí é para júri esse aí, que é homicídio, né? Aí chegava no júri, os advogados inventaram uma tese, porque isso nunca foi legal. Falava assim, ele matou por legítima defesa da honra. E os júris absolviam em todo o Brasil esse homem por legítima defesa da honra. Ou, quando a mulher era estuprada, no processo, as defesas juntavam assim, ela foi estuprada, mas ela já era prostituta. Quem não se lembra da decisão da Maria Tereza Rocha de Assis Moura, do STJ, que também abalou muito o jurídico, quando uma menina de 13 anos estava encarcerada com homens e foi abusada. E ela falou, mas ela já fazia sexo antes. São essas coisas que a gente achou que a gente tinha passado desta fase, essa fase animalesca, selvagem, tribal, que estão voltando agora com isso que você falou. Exatamente, e aí as pessoas começam a cobrar, né? Porque é um erro tanto do lado esquerdo quanto do lado direito de ficar puxando a capivara do criminoso para querer saber em quem que ele votou. Porque, por exemplo, quando a gente vê que a mão é passada na cabeça de um criminoso, quando acontece do outro lado, começa uma cobrança do tipo, ó lá, mas daquela vez... Não tem daquela vez, gente. É errado e pronto, acabou. Quem comete o crime, cometeu. E ele tem que pagar como criminoso. Ele não tem que pagar como um criminoso que votou no Lula, ou um criminoso que votou no Bolsonaro, ou um criminoso que fez isso. Não, é um criminoso que cometeu o crime. Pronto, acabou. Agora, o cara forjou o próprio atestado de óbito, Nicoli. E é isso que eu queria... Entendeu? Ele que provocou a suspensão da aposentadoria. Então, a própria torpeza... Porque tem um princípio no direito que ninguém pode alegar a própria torpeza a proveito próprio. Então, ele ocasionou, né, a falsa morte e agora tem um juiz, em cima da torpeza dele, mandando mais de 1 milhão para ele. Eu acho que isso não é passar a mão na cabeça, é passar a mão no bolso. É uma decisão totalmente surrealista, né? Acho que nenhum filme de Hollywood conseguiria chegar numa história tão bizarra como essa, né? Ou seja, o indivíduo, o Pablo Escobar brasileiro, forja a própria morte com atestado de óbito, deixa de receber a aposentadoria e depois um juiz concede o direito dele receber... Você vai lá, não, eu parei de... Porque eu fiz um atestado de óbito para fugir, né? Que eu sou o rei do tráfico internacional, eu voltei agora, mas eu quero a minha aposentadoria aí que eu parei de receber para enganar o Brasil... Agora eu quero aposentadoria. Mas é inacreditável. Uma decisão dessa também, mais uma vez, a gente coloca em questão, né, o papel de juízes, né? Aí, talvez, Pavinato, você saiba responder melhor do que eu, mas qual que é o fundamento jurídico, né, para dar uma decisão dessa? O fundamento jurídico eu não posso falar porque eu não tenho prova. Mas todo mundo entendeu qual é. Não, né, Musa? Exato, mas a minha dúvida seria, daqui para frente, como o Negão levantou a bola no começo das faculdades de Direito, cada vez mais a gente vê isso que você falou, a vitimização do lado de quem pratica o crime, né? E você vê pessoas saindo da faculdade de Direito, entrando em cargos públicos, entrando na magistratura, defendendo esse tipo de coisa. Então, imagina daqui a alguns anos, como estarão todas essas decisões? Serão realmente normalizadas, isso aqui que a gente está falando? Sabe o absurdo é que nós temos uma lei de abuso de autoridade que pune o juiz que dá essa decisão totalmente contra a lei. Para que serve a lei de abuso de autoridade? Para tudo. Está igual a Constituição. Está igual a Constituição. Você falou ontem dela aqui, lembra? Quando a gente exatamente, serve para quê? Serve para nada. Mas, aí vai ter que fazer uma lei. É que nem a regular as redes sociais. Já tem um monte de regulação. Tem que fazer uma lei para mandar regular, porque a lei que regula não é obedecida. Gente, a lei que não pega. Do abuso do silêncio. Lembra que a gente estava falando? Abuso de silêncio, junto com o Mauro Cid. Mas esse é o nosso histórico. É o histórico do fazer política no Brasil. Eu não sei se a pronúncia dele é Fauro, eu tenho a impressão que é Fauro, que é o Raimundo Fauro, porque ele se apresentava como Fauro. O Fauro escreveu, o Fauro, falem como achar melhor, ele escreveu um livro sobre o pensamento político. E ele dizia que o pensamento político não era doutrina política, não era teoria política, não era sociologia política, não era antropologia política, não era filosofia política. Ele criou um termo chamado sugerência. O que era isso?
era o conjunto de saber acumulado pela prática política de um povo, ou seja, a maneira como os caras vão fazendo, sem ter nenhuma teoria nem nada, que se configura como uma maneira de fazer política e acaba tendo uma explicação. É a nossa forma de fazer política. Às vezes eu brinco e digo assim, em Brasília, toda vez que você quer fazer com que nada aconteça, você marca 2 reuniões. A primeira reunião para marcar a segunda e a segunda para criar um grupo de trabalho. Agora, isso é uma prática que está dentro dessa lógica que a gente tem aqui. Toda vez que você quer fazer com que uma lei não funcione, você cria uma outra lei para regular essa lei anterior. Ou então, toda vez que você quer que não se faça, tomem decisões aceleradas, você cria uma outra instituição para regular as instituições que estão lá. Esse é o procedimento. É da nossa lógica, infelizmente, e aí eu vou fazer não é uma crítica, mas é um dado, quando o Paulo falou, isso é surrealismo. Eu diria que não, isso é pior, se a gente pegar, não como uma arte pior do que a outra, porque o surrealismo, pelo menos, tem algumas formas baseadas nos sonhos, numa irrealidade. Isso é cubismo, é um conjunto de coisa deformada que, se a gente montar o quadro, é pior do que aquelas coisas que estão deformadas ali. Caso da Guernica, que você vê, é uma desgraça. Outro dia eu fui num jantar. É pior. O filho falou para a mãe que queria fazer jornalismo. Ela falou, não, meu filho, vai pro narcotráfico, que é mais seguro. Olha, por incrível que pareça, o Pavinato, olha que coisa curiosa. Vocês se lembram do goleiro Bruno? Uhum. O goleiro Bruno foi acusado de uma série de coisas quando se manifestou politicamente. Aí ele fez a seguinte manifestação. Ele disse, eu sou um criminoso. Criminoso é aquele cara que cometeu um erro, está pagando pelo erro e vai pagar pelo erro. Mas a razão pela qual eu não estou do outro lado, ou de lado qualquer que seja, é porque eles são bem bandidos. Tem uma diferença entre criminoso e bandido. O criminoso é que cometeu o erro, está pagando pelo erro, e o bandido é aquele que vive do crime e não para. Este é o nosso problema. Nós estamos criando uma forma de fazer política para criar um conjunto de instituições, regras ou o que quer que seja, para que aqueles que vivem do crime nunca sejam encarcerados ou sejam afastados da sociedade. E como o amor venceu, agora era do bandido, bandido, é isso mesmo. Coração. Infelizmente, talvez essa seja a realidade que o goleiro Bruno colocou para nós. Agora, o STF, a instituição STF, você acha que pior que tá não fica? Você está enganado, porque o presidente Lula, ele afirmou nessa quinta, em entrevista à TV Record, que não... É engraçado, né? O Republicanos aderiu ao governo e foi dar entrevista na Record.